Bom, gente, boa tarde novamente. Vamos para mais uma aula de algoritmos em grafos. Hoje a gente vai estudar sobre o caminho mínimo, mais especificamente o algoritmo de Dijkstra. Recapitulando o que a gente viu na aula passada, a gente viu o algoritmo de busca em largura, que era um dos algoritmos que a gente tinha estudado para fazer busca em grafos. E a gente viu que a característica dele é encontrar a distância mínima passando um vértice como raiz. Então, a gente vai encontrar a distância mínima desse vértice que a gente passou como raiz para todos os outros vértices do grafo. E essa distância, no algoritmo de busca em largura, ela é calculada no número de arestas que esse vértice raiz que foi passado, ele tem para todos os outros vértices do grafo, né? Por isso que a gente estudou na semana passada. A gente viu que esse algoritmo também ele gera uma árvore, chamada árvore primeiro na extensão, e as estruturas de dados que ele usa lá são os vetores de cor, o vetor de D de distância, o vetor P, que é o predecessor, e uma estrutura de dados chamada fila, né? Onde essa fila ela tinha a característica de ser do tipo FIFO, first in, first out, primeiro a entrar, primeiro a ser atendido ou primeiro a sair, né? Era isso aí que a gente tinha visto lá no busca em largura. E hoje, a gente vai começar a estudar caminho mínimo. Novamente, a gente vai ver um caminho mínimo, só que agora um caminho mínimo com grafos que tem pesos nas arestas. E aí, a gente vai usar o algoritmo de busca em largura com algumas modificações para chegar no algoritmo de Dijkstra, né? Ele é quase a mesma coisa, só que agora a gente vai levar em consideração que o grafo ele é um grafo ponderado. Pois bem, vamos nós. Bom, uma situação aí hipotética, né? Estamos nós aqui em Russas, né, assistindo aí os Jogos Olímpicos, e aí deu aquela fome, né? Vontade de comer aí alguma coisa gostosa, não sei, sushi, um sanduíche, uma pizza, um açaí. E aí a gente descobre que lá em São Paulo, exatamente lá em São Paulo, né, existe lá um local que tem, né, essa comida bem gostosa. E aí a gente decide fazer um pedido, né, para esse estabelecimento e espera que o pedido ele seja entregue aqui na nossa casa, né, nossa residência, através de um delivery, de um cara aí, etc. Pois bem, né, obviamente que eu peguei São Paulo de propósito, mas a gente sabe que no nosso cotidiano você vai pedir de um estabelecimento de dentro da sua própria cidade, né? Até porque você pode até pedir aqui para São Paulo e, de repente, os caras podem até entregar, né? Mas provavelmente não vai chegar a tempo naquele tempo esperado que você está imaginando, né? Um limite ali de meia hora, uma hora, né? O que eu quis chamar a atenção com essa analogia, né? Vamos aqui. Se de fato os caras decidissem entregar o seu pedido, saindo de São Paulo até Russas, eles teriam que enfrentar algumas situações, né? A primeira situação, né, São Paulo está bem aqui embaixo, e Russas também aqui no Ceará, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada aqui. Aí eu vou e puxo eles aqui assim, pronto. Fica melhor. Bom, então São Paulo está bem aqui embaixo, né? Russas também aqui em cima. O mapinha aqui, nesse mapinha aqui, né? Então, assim, provavelmente o cara que vai fazer a entrega, ele teria que fazer um percurso aí, um caminho, né? Encontrar um caminho saindo de São Paulo para chegar aqui em Russas. Aí eu coloquei no Google Maps e botei lá São Paulo, Russas. E ele traçou esse caminho aí, né? Vai passar aí por algumas cidades, etc. Né? Figura 1. Perceba aqui que na figura 2, mais ou menos aqui na Bahia, né? Não é exatamente em Salvador, não, mas vamos dizer que é Salvador, mais ou menos bem aqui, ó.
Ele, na figura 2 ele pega esse caminho aqui, ó, caminho mais litorânea, né, pelas praias, ó, pega esse caminhozinho aqui, ó, passar aqui por Recife, vai passar aqui por João Pessoa, por Natal, aí vai sair Mossoró, depois Russas, né, ele pegou esse, até aqui ele fez igual, depois veio por aqui, ó, né, figura 2. Na figura 3, perceba que ele já sai de São Paulo aqui, ó. Ele já sai meio que para a esquerda, né? Já vem fazendo mais ou menos um negócio assim. Ele vem mais ou menos aqui pelo. Não sei se chega a passar. Passa aqui pelo Piauí, né? Vem torando aqui para chegar em Russas. O que eu quis chamar a atenção com essas figuras ele tem várias possibilidades para sair de São Paulo, né, até Russas. Quer dizer, o cara pode vir aqui, fazer umas piruetas, não sei, passar aqui para os nossos vizinhos, sei lá, Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, não sei. E uma hora ele vai chegar em Russas. Quer dizer, ele tem várias possibilidades. Quer dizer, tem vários caminhos que ele pode sair de São Paulo e chegar em Russas. Só mostrei aqui só 3 opções, mas tem uma infinidade de combinações aí que a gente poderia pegar e o cara também. Mas de uma coisa é certo, provavelmente o caminho que ele vai escolher, ou que aqui que o Google Maps traçou, foi com base em algum parâmetro, né? Quando eu digo parâmetro, geralmente a gente até escolhe, né? Se eu quero a menor distância, o caminho que me dá a menor distância, o caminho que eu vou gastar menos tempo, que não necessariamente às vezes é a menor distância, né? O caminho mais curto, de repente, às vezes está engarrafado, está com a barreira, não sei, né? O caminho que tem menos buraco, o caminho que gasta menos gasolina. Então, dependendo do parâmetro que você vai usar, ele pode traçar uma rota aí totalmente diferente, né? Poderia também fazer isso aí que o Iago falou. Certo? Então, essa figurinha aqui foi só para trazer aí uma analogia de caminhos, né, de possibilidades. Então, o que a gente vai fazer é tentar traduzir isso aqui, essa situação de caminho, né, para um grafo, né? É exatamente essa situação que a gente quer tentar trazer para um grafo, depois aplicar um algoritmo no grafo e tirar a resposta desse grafo. Então, vamos aqui. O primeiro passo é, provavelmente, quando você quer viajar para uma cidade, hoje em dia não, né? Você vai no... Mas eu digo, sei lá, antigamente, 50 anos, 60 anos, eu acho, você tem que pegar um mapa, né? Um mapa rodoviário, saber onde é que saía, onde é que chegava. A ideia que você vai fazer é transformar esse mapa num grafo. Esse grafo aqui é ponderado, né? Vou colocar pesos nas arestas. E aqui o conjunto de vértices vai representar as cidades do mapa. O conjunto de arestas vai representar as estradas que ligam as cidades, né? Mais ou menos um negócio assim. 2 cidades ligadas por uma aresta. E essa aresta, bem aqui embaixo, eu estou dizendo que essa aresta ela vai ter um peso, que eu chamei aqui de WU. Vértice U, cidade U, cidade V, e aqui tem um WV que representa o peso, ou aresta, entre a cidade U e a cidade V. Nesse nosso exemplo, eu estou considerando que o peso que vai aparecer aqui é a distância em quilômetros, ou metros, é a distância, certo? Estou considerando que é a distância, mas vocês podem pegar uma situação que, às vezes, a distância não é interessante, mas o tempo em média que se leva para de uma cidade para outra, né? Então, estou considerando aqui que é a distância, certo? Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí. Bom, tudo bem, né? Isso aqui é a nossa tradução de um mapa para um grafo. Mais ou menos assim que a gente vai fazer. O ponto 2, ele está dizendo o seguinte: seja
seja C um caminho. Lembra daquela aula lá no começo do semestre sobre caminho, né? Que é digamos assim, um percurso que você passa por vértices e por arestas, mas você nem repete vértice, você nem repete arestas. Se a gente voltar um pouquinho aqui o slide, esses caras que aparecem aí, eles são caminhos, né? Começa lá em São Paulo, tal, vem aqui, chega em Russas. Começa lá em São Paulo, vem por aqui, Russas. Lá em São Paulo, quer dizer, eu tenho aqui um exemplo de 3 caminhos, né? O que esse ponto 2 está dizendo é o seguinte: seja C, vou pegar como exemplo lá no nosso mapa, seja C um caminho qualquer um caminho que começa lá em São Paulo e termina lá em Russas. Estou pegando um cara aleatório aí. E seja P uma função, certo? Seja esse P aqui uma função, onde essa função ela vai receber o caminho como entrada, certo? Eu vou passar o caminho como entrada. O que essa função vai fazer é o seguinte: vai receber o caminho aqui como parâmetro e ela vai calcular o peso daquele caminho, certo? O que é o peso? Trocando um exemplo de grafo, suponha que esse cara aqui seja 1, esse aqui seja o 5, 3 e 7. E eu quero o peso do caminho, que começa no 1 e termina no 7. Isso aqui é igual ao peso de 1,5 mais 5,3 mais 3,7, que é o peso dessas arestas, né? Vou somar o peso aqui de todo mundo. O que essa função nada mais faz é pegar o somatório de todas as arestas que fazem parte do caminho. É isso que esse somatório aqui está dizendo, né? Tudo bem? Bom, depois dessa função, a gente vai para a definição, que ele chamou aqui de delta de UV. Esse delta de UV está dizendo o seguinte: vamos considerar U como sendo São Paulo, tá? E o V como sendo Russas, só para a gente fazer a mesma analogia lá. Esse primeiro, eu tenho 2 possibilidades: ou a resposta vai ser essa, ou a resposta vai ser essa. Quando é que a resposta vai ser infinito? Esse delta aqui, ele diz a distância de U para V. A distância de U para V vai ser infinito se não existir um caminho saindo de São Paulo e chegado em Russas. O que não é o caso, né? Mas, por exemplo, poderia ser uma cidade lá no Japão. Tudo bem, não estou considerando avião, tá, gente? Só carro, só moto. Né? Para ficar um exemplo mais legal. Não é o caso. A gente sabe que existem várias possibilidades saindo de São Paulo para chegando em Russas. E dentre todas as possibilidades, ele está dizendo que vai pegar exatamente aquele caminho, que ele chamou de ser pequeno aqui, ó, que quando você aplicar na função, vai ser o menor valor possível. Quer dizer, de todas as possibilidades que existem de São Paulo até Russas, ele está dizendo que vai existir um deles, um dos caminhos, não sei qual é, que quando você fazer o somatório dessas arestas, é o menor somatório possível. E é esse cara aí que a gente vai querer encontrar. Né? Obviamente, tem que se levar em consideração que o parâmetro que a gente está usando aqui é a distância. Né? É o menor caminho em distâncias. Se você trocar o parâmetro, agora eu quero o menor caminho sei lá, em custo de combustível. Os pesos das arestas seriam outros. Eu quero em menor tempo, os pesos das arestas seriam outros. Então, pode ser que o caminho fique diferente. Né? Certo? Exatamente, Iago. O algoritmo de Dijkstra nada mais é do que um BFS, vocês vão ver que só que é adaptado para considerar que o grafo agora tem pesos.
certo? Vamos nós. Bom, de antemão, como a gente sabe agora que a gente vai tratar de um grafo com pesos, esse grafo, ele não pode ser um grafo qualquer. Ele pode ser direcionado e pode também ser não direcionado. E vai funcionar. Ele tem que ser ponderado, quer dizer, tem que ser um gráfico com pesos. No entanto, os pesos têm que ser positivos. Não pode... Na verdade, você pode rodar o algoritmo de Dijkstra num gráfico que tenha pesos positivos e negativos. Só vai dar errado a resposta. Mas pode rodar. Não vai funcionar, né? Porque que só funciona para pesos positivos. Vou mostrar aqui qual é mais ou menos a ideia do algoritmo, e a gente vai entender que assim, ele foi adaptado para funcionar só em pesos positivos. Se tiver pesos positivos e negativos, é outro algoritmo, né? Outra situação. Bom, eu já deixei aberto aqui o nosso BFS, só para a gente ver aí quais são as principais diferenças, certo? Dijkstra e BFS. Bom, Dijkstra, a gente sempre, da linha 1 aqui à linha 4, tem aquele laço de repetição que ele vai inicializar as variáveis. No algoritmo de Dijkstra, eu tenho um vetor chamado dist, de distância. No algoritmo do BFS, eu tenho um vetor chamado d, certo? Eu tenho um vetor chamado d. É a mesma coisa, é o mesmo significado. No algoritmo de Dijkstra, eu tenho um vetor chamado π, que é o predecessor. No BFS também. Um cara chamado π. Mesma coisa. Faz exatamente a mesma função, esses dois caras. Agora perceba que aqui no BFS eu tenho uma marcação de caras brancos, um vetor de cores. Aqui no Dijkstra eu não vou ter esse vetor, não vou precisar. Então essa linha aqui sai, marcar o cara de preto aqui sai. E esse condicional perguntando se o cara é branco, vou trocar por outra informação. Isso aqui sai. Certo? Então, algoritmo de Dijkstra. Na linha 5, eu estou colocando a distância do vértice raiz para zero, né? Porque eu recebo aqui o vértice raiz como entrada. Recebo aqui o vértice raiz como entrada. Estou marcando a distância dele para zero. Aqui no Dijkstra eu nem coloquei, mas se quiser botar também não fica errado. Se quiser tirar também, quer dizer que o predecessor dele mesmo é nulo, né? Que ele é o primeiro, ele é o vértice raiz. Aqui no Dijkstra eu não botei, mas perceba que ela está implícito aqui, ó. Estou dizendo que o predecessor de todo mundo começa como nulo na inicialização. Então, tá tudo certo. O que mais? No BFS eu crio aqui uma fila. No algoritmo de Dijkstra também. Aqui aparece a primeira grande diferença, que essa fila aqui é uma fila de prioridades. Vocês lembram que é uma fila de prioridades? Não entendeu o porquê do pi? Podia ser qualquer nome, né? É só um vetor que vai salvar os predecessores. Podia ser pré, no lugar de pi, para ficar mais parecido, né? Alguém lembra o que é uma fila de prioridades? O que é uma fila de prioridades lá no banco, para quem já foi no banco? Como é que acontece a prioridade lá? Em que situação acontece prioridade? Você está lá na fila esperando, acontece o quê? Geralmente as pessoas ficam encabuladas. Isso, exatamente, né? Geralmente lá no banco, a ideia inicial é o FIFO, né? Primeiro a chegar, primeiro a ser atendido. É mais ou menos assim que funciona por padrão. Só que aí, no banco, vai chegando pessoas que têm características que vão lhe dar uma prioridade na sua frente.
pessoas com mais de 60, gestantes e outras características lá. Às vezes a pessoa tem uma conta premium, né, que dá acesso ao gerente, não sei o quê, e por aí vai. Então é como se ela passasse na frente, assim, né? Ela ganha uma prioridade para ir para frente da sua posição. Aqui vai ser a mesma coisa. Lá no PFS, a fila que a gente usa no PFS é o FIFO. Primeiro a chegar, primeiro a ser atendido. Normal. Aqui no Dastra, não. A gente vai usar uma fila de prioridades e cada vértice ele vai receber uma senha, né? Uma senha. Onde essa senha vai dizer quem é que tem a melhor prioridade no momento. Não necessariamente vai ser o cara que chegou primeiro. Pode ser um cara que chegou depois. Essa é a primeira grande diferença, né? Deixa eu ver mais. Bom, depois que a gente cria a fila, tem a função inserir na fila, que é essa mesma função aqui em fileira. Eu só chamei de insere na fila, mas é a mesma coisa. Tem aqui aquele laço de repetição enquanto a fila for diferente de vazio, que é a mesma coisa do PFS. Tem a função remove da fila, que é a função aqui desenfileira, mesma coisa. E da linha 10 até a linha 15, é aquele laço de repetição que eu vou pegar os vizinhos do vértice. A mesma coisa do BFS. Da linha 9 à linha 15, eu vou pegar os vizinhos do vértice. Aí no BFS eu estou perguntando se a cor é branca, mas aqui no Dijkstra eu vou perguntar se a distância é maior do que a distância, vou calcular duas distâncias, né? Mas perceba que a estrutura é exatamente a mesma com algumas modificações. Nesse caso específico, Jorge, a fila de prioridades vai ser pelo vértice que está apresentando a menor distância do momento. Né? Como esse algoritmo ele quer calcular o menor caminho, então a gente vai usar esse critério. Ou seja, o vértice que tiver a menor distância do momento, ele vai ser o cara escolhido a ser retirado da fila. Mais ou menos essa ideia aí. Tá, professor, então, como é que esse algoritmo funciona? Teve uma aula que eu falei para vocês de heurísticas, não sei se vocês estão lembrados. Lá no começo. E lá eu falei um negócio chamado critério guloso. Vocês lembram também. É escolher um critério e ir nele até o final. Tipo, acho que era até a gente estava falando sobre coloração de vértices. Como é que eu vou colorir? Começo de cima, começo de baixo, começo da esquerda, começo da direita. Eu então vou escolher o vértice que tenha a maior quantidade de graus. Era assim mais ou menos. Era um critério guloso. Você escolhe o critério e vai nele até o final. Esse algoritmo de Dijkstra que a gente vai ver aqui, ele é um algoritmo guloso. E esse algoritmo guloso vem do fato de a gente usar a nossa fila de prioridades, onde eu sempre vou retirar da fila o vértice que tem a menor distância. Perceba que sempre vou escolher o cara que é o menor, sempre não importa, tipo assim, não importa o resultado final. Eu sempre vou olhar para aquela situação, vou escolher o que tem a menor distância. Vou olhar para a situação, escolher o que tem a menor distância. Olhar para a situação, escolher o que tem a menor distância. Isso aí é um critério guloso. E, por incrível que pareça, para o problema de encontrar o menor caminho, com grafo, pesos positivos, esse critério guloso ele sempre vai nos dar a melhor resposta, né? Porque lembra que uma heurística não necessariamente ela vai lhe dar a melhor, não necessariamente, ela vai lhe dar uma solução, pode ser boa, pode ser razoável, pode ser ruim, pode ser a melhor, ela pode dar sorte. Então, assim, quando você usa um critério guloso, você está criando uma heurística, pode ser que dê bom.
Mas para o algoritmo de Dijkstra, onde o grafo ele é ponderado com pesos positivos, ele vai dar sempre a melhor resposta para esse caso específico. Aí, no exemplo aqui, eu vou mostrar por quê. Certo? Por que isso acontece? Então, vamos lá. Ó, tem um grafo aí não direcionado com 6 vértices, tem os pesos aí em azul, todo mundo positivo, certo? O algoritmo guloso é muito usado em IA. Não sei se em IA, mas com certeza vai ser usado em otimização. Geralmente, o algoritmo guloso, bom, o algoritmo de Dijkstra, quando você quer encontrar o caminho, né, ele já está aí. Mas, assim, uma estratégia gulosa geralmente vai ser utilizada quando você tem um problema muito difícil, que tem muitas combinações, e você não tem uma técnica ainda que resolva ela na resposta ótima, mas que você quer encontrar uma solução inicial. Então, né, toda heurística geralmente ela é utilizada para executar muito rápido, e você tem mais ou menos pelo menos uma solução inicial. Não sei se é boa, se é ruim, se está muito bem, muito ruim, mas é mais ou menos essa ideia aí. Você pode usar em IA também, mas não sei como é que se aplicaria. Na verdade, você pode fazer um algoritmo de IA guloso. Por exemplo, digamos que você, né, gostei dessa. Deixa eu ver se eu consigo sair por essa resposta aqui, ver se dá certo. Se você fizer um jogo de... Como é o nome desse jogo aqui? Jogo da velha, né? Vai botar uma bola e um X. Jogo da velha, pronto. Se você for fazer um jogo para o jogador jogar contra o computador, você pode fazer... Deixa eu ver se sai por um critério guloso. Você pode fazer um critério guloso. Que é tipo, sempre bote o computador para jogar na linha de cima. Se não puder jogar na linha de cima, jogue na de baixo. Se não puder jogar na de baixo, sempre jogue na linha 1, depois se não puder na linha do meio, se não puder na linha de baixo. Então, vamos dizer que eu comece o jogo. Aí eu joguei aqui. O seu algoritmo guloso, ele vai sempre jogar na linha de cima. Então, por exemplo, independente de onde ele vai botar um X aqui, ó. Certo? Aí vamos supor que eu jogue aqui. O seu critério guloso sempre vai jogar na linha de cima. Aí eu vou e ganho, por exemplo. Isso aqui é um critério guloso simples, né? Mas depende do que você vai aplicar, você pode refinar ele depois. Um outro critério que poderia ser aqui, sem ser o guloso, seria ser o aleatório, né? Eu joguei aqui, aí você bota o seu IA para escolher um canto randômico aí e jogar. Pode jogar aqui, por exemplo. Aí você joga aqui, ele escolhe outro canto aleatório e sei lá, ele pode dar sorte de acertar aqui, mas ele pode jogar um canto nada a ver, sei lá. Entendeu? Mas critério guloso é sempre esse, ele escolhe um critério e vai até o final. Pro IA não seria, para esse joguinho aqui, não seria tão... Até que você fizesse níveis de inteligência, né? Nível muito easy, aí nível aleatório, fosse construindo rotinas de dificuldade para o jogo, né? Então, vamos nós aqui. Bom, o algoritmo vai começar, então, a primeira parte aqui é só inicialização. Todo mundo com a distância infinita. Todo mundo com um predecessor aqui nulo. Que eu marquei aqui nesses vetores, né? O segundo passo é, sim, só para constar, eu estou passando o vértice A para ser o vértice raiz. Então, o algoritmo vai calcular a distância do A para todo mundo.
a menor distância. Então, vou marcar a distância dele para ele mesmo como 0, ó, distância dele para ele mesmo como 0. Vou criar aqui a fila de prioridades, certo? Criando a fila de prioridades. Coloquei 2 quadrinhos aqui para dizer que esse de cima vai ser o vértice e aqui de baixo vai ser a senha dele, né? O ticket dele. Qual é a prioridade dele na fila. Então, vou inserir um vértice na fila, é o vértice inicial, é o vértice A, eu só estou trabalhando com ele, né? Perceba que, como eu estou usando a distância para ser meu ticket, a distância que ele tem no momento aqui é 0, que é a distância dele para ele mesmo. Né? A distância é 0. Então, enquanto a minha fila não for vazia, vou remover um elemento da fila. Né? Remove da fila. Aí aqui, essa fila que a gente vai usar aqui, que é para dar essa propriedade, é uma heap mínima. Vocês lembram de ter estudado heap binária? Vocês se viram na estrutura de dados. Então, uma heap binária é uma árvore, que ela é mais ou menos assim. Geralmente, o cara que vai ficar aqui na raiz, na estrutura, é o cara que tem o menor valor, por exemplo, 5. Aí, sei lá, tem aqui 7 e 10. Fica bem padronizadozinho. Será que 13, 14. Aqui fica, sei lá, 20 e 23. Ela tem sempre esse padrão. Então, o cara que está aqui na raiz é o que tem a menor. É uma árvore binária com essa característica, tá? Ela sempre fica no padrão. Se for uma heap mínima, o cara que fica na raiz é o que tem o menor valor. Se for uma heap máxima, o cara que fica na raiz é que tem o maior valor. Para que isso? Para que quando você precisar pegar a informação lá, seja muito rápido. Né? Por exemplo, se você for pegar o 5 e tirar da heap, né, essa árvore vai ter que ser reorganizada. Quem é o menor valor? O menor valor agora é o 7. Então, o 7 ele vai ficar... O 7 ficaria na raiz e teria que fazer algumas operações para que essa árvore ainda continuasse com aquelas mesmas características que estavam antes, né? Sempre fica o cara da esquerda e o cara da direita sempre vai ser maior, né? Por exemplo, ó, nesse nível aqui, o 10, que é o cara da direita, sempre é maior do que o cara da esquerda. O 14 é maior do que o 13, o 23 é maior que o 20. Então, você gasta um pouco de processamento para arrumar a árvore, mas quando você precisar da informação, é muito rápido, né? Assim, não vou entrar em detalhes de implementação, porque o que a gente vai precisar no algoritmo didático é só usar essa estrutura. Provavelmente nas linguagens que Python, por exemplo, já deve ter essa coisa pronta aí, né? Não é essa a intenção de usar elas, implementar elas aqui. Perceba que eu estou simulando ela aqui até como um vetor, né? Estou simulando aqui ela como um vetor. Bom, mas vamos nós. Fila de prioridades, heap min, vai remover o vértice que tem o menor valor de distância, que no caso era o vértice A. O vértice A tem distância 0, então removo ele. Uma vez que eu removo ele, eu vou entrar naquele laço de repetição dos adjacentes do vértice A, né? Que é o vértice B e o vértice C. Aquele mesmo laço de repetição que a gente já conhece aí de muitos algoritmos, né?
Bom, o que que esse condicional aqui embaixo vai fazer, né? Que aqui antes, lá no busca em largura, eu estava perguntando se o vértice era branco, que a gente trocou por isso aqui, né? O que na verdade ele está querendo? Percebe que inicialmente a distância de todo mundo aqui é infinito, ó, certo? A distância desses caras aqui é infinito. Então a intenção do algoritmo, o intuito do algoritmo é fazer com que essas distâncias elas vão sendo atualizadas para os menores valores possíveis, né? Esse vetor distância, como eu estou executando a partir do vértice A, no final do algoritmo, vai estar a distância aqui, a menor distância do A para o A, que é zero, a menor distância do A para o B, a menor distância do A para o C, a menor distância do A para o D, para o E e para o F. Então, o intuito é que essas distâncias elas vão diminuindo. Esse é o intuito do algoritmo, né? E esse valor vai diminuindo justamente aqui nesse condicional. O que esse condicional faz? Ele vai testar se a distância que você tem no momento, que é infinito, né? A distância do B, que você tem aqui no momento é infinito. Se essa distância é maior do que a distância do A, que é onde você está, né? A distância do A é zero, mais o peso da aresta que você está usando para chegar lá, que é 4, né? Essa distância aqui é 4. Então, você vai ter duas medidas. A distância atual, infinito, é maior do que o peso da aresta que eu estou usando para chegar até você, quer dizer, infinito é maior do que 4? Com certeza, infinito é maior. E 4 é menor. Então, a ideia é atualizar agora essa distância de infinito para 4, porque é a menor distância que eu encontrei até o momento, 4. Né? Então, significa que se isso aí for verdade, ó, esse valor aqui vai ser atualizado para 4, que é a menor distância que eu encontrei. Aqui no vetor π, eu vou atualizar para A, porque significa que eu estou usando o vértice A para chegar no B, né? Estou usando o vértice A para chegar no B. E eu vou colocar o B na fila. Eu vou inserir o B na fila, porque é como se eu estivesse chegando assim, esse vértice é branco, né? Estou chegando nele pela primeira vez. Esse cara é branco, então eu vou inserir ele aqui na fila, na distância 4. Então, vamos ver aqui. Então, né? Inserir o cara na fila, a distância 4. O procedimento agora é exatamente o mesmo. Eu vou analisar o outro vizinho do vértice A, que é o vértice C. Eu vou fazer a mesma conta. A distância do C atualmente é infinito. Vou perguntar se é maior do que a distância do A, que é o vértice que eu estou, 0, mais o peso da aresta do A para chegar no C, 2. Infinito é maior do que 2, é verdade, então significa que eu consigo chegar no C a uma distância menor do que infinito, que é 2. Então, vou atualizar aqui para 2. Essa atualização está sendo aqui, gente. Ó. A distância recebe a distância do A mais o peso. Então, vou atualizar a distância lá para 2. Atualizei aqui para A, quer dizer, eu estou chegando no C através do A, né? E estou colocando o C na fila. Perceba que aqui vai aparecer justamente o efeito da gente ter uma fila de prioridades. Né? Porque acabaram os vizinhos do A, não tem mais nenhum vizinho para analisar. Ele vai pular lá para o enquanto novamente, vai perguntar se a fila está vazia, e eu tenho dois elementos na fila, o B e o C. O B foi que chegou primeiro, mas perceba que o C tem a melhor prioridade, que ele tem a menor distância. Né? Essa menor distância, lembrando, vem daquele critério guloso. Sempre escolher o cara que tem a menor distância. Sempre escolher o cara que tem a menor distância. Né? Então, quando eu for tirar o próximo cara da fila, quem vai sair aqui é o C. Né? Porque ele tem a prioridade melhor. Tudo bem, gente, até aí? Tranquilo, né? Pois bem, vamos aqui. Vamos supor que... Cadê? Tirei o C da fila, tá? Tirei o C da fila. Agora eu vou trabalhar com o C.
existe a possibilidade, vamos dizer que eu tivesse, deixa eu ver, tivesse uma aresta aqui para C, tivesse uma aresta aqui para C. Eu tô aqui, eu comecei no A e tô aqui no C. Em algum momento eu vou chegar no B, né? Em algum momento eu vou chegar no D, em algum momento eu vou chegar no... Eu vou passar por todo mundo, esse algoritmo passa por todo mundo. Pelo que vocês estão vendo, existe a possibilidade, por exemplo, de em algum momento eu estar aqui no vértice D, sei lá, vou chamar o peso de D para o C, essa aresta aqui, ó, vou chamar de peso X. Existe alguma possibilidade. Atualmente, o peso do C é 2. Tem como eu diminuir esse valor de 2 aqui para 1, por exemplo? Ou para 0, alguma coisa do tipo? Existe alguma aresta que quando eu somar esse valor aí vai ficar menor do que 2? Entendeu não, né? Peraí, deixa eu... Essa situação, esse vetor aqui, D, e esse vetor π, é a situação que eu tenho no momento, né? Se eu parasse o algoritmo aqui, exatamente aqui, bom, parei o algoritmo, não vou rodar mais. Quais as informações que eu tenho? A distância do A para o A é 0. A menor distância do A para o A, né? Isso aqui dá a menor distância. A menor distância do A para o B é 4. Possa ser que tenha uma distância menor, mas a que eu tenho no momento é essa. A menor distância do C é 2. A menor distância do A para o D é infinito, 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 certo? Bom, eu quero saber o seguinte. Existe alguma... Eu estou aqui no C. Lembrando que essas distâncias sempre são atualizadas em relação ao vértice raiz, que é o vértice A. Então, esse 2 que significa aqui é a distância do A para o C. Esse 4 que significa aqui é a distância do A para o B. Esse infinito que está aqui é a distância do A para o E. Infinito. Tem como eu diminuir esse valor 2 aqui? A menor distância do A para o C pode ser um valor menor do que 2? Nesse grafo aí. Por quê? Pois deixa eu melhorar a pergunta. Nesse vértice B, que a distância é 4, tem como ter uma distância menor do que 4? Que seria quanto? 3. 3. Tem como eu conseguir uma distância menor do que 3? Não, né? Mas assim, dá para... que eu quero tentar puxar assim, por que que não? Eu sei que visualmente a gente já sabe que não, mas como é que vocês explicariam isso? Professor, porque a soma dos outros caminhos, né, as outras arestas, ela seria maior do que essa soma de AC mais CB, né? Isso porque as áreas são todas positivas. Concorda?
O fato do verdade. grafo ser todo, né? O fato do grafo ser todo positivo, e eu estar usando sempre aquele critério de pegar sempre o menor cara para trabalhar no momento, né? O primeiro cara que eu peguei foi o vértice A, porque ele era a raiz, então eu não tinha outra escolha, era ele mesmo. Quando eu faço a atualização dele, né, atualizo aqui para 4 e atualizo aqui para 2. Aí eu vou para o meu critério guloso e vou escolher o próximo cara que é o menor possível. É como se eu já fosse criando o caminho, né? Entre 4 e 2. Quem é o menor? 2, né? Porque eu estou escolhendo aquele critério guloso, 2. Depois, perceba que eu estou aqui entre, para chegar no B, eu já tenho um 4 aqui no momento. Esse cara aqui tem 2. 2 mais 1, 3, quer dizer. Como se eu escolhesse essa aresta aqui também, ó, que é o próximo passo. Então, eu sempre escolhendo os caras menores, eu sempre vou garantindo a melhor escolha. Porque não tem como eu fazer uma coisa melhor do que 3, nesse caso aqui, porque para qualquer canto que você for, por exemplo, se eu for para cá, ó, tá bom, tenho 2. Se eu vier para aqui, já dá 12. Se eu vier para aqui, já dá 10. Quer dizer, qualquer outra escolha que você fizer, você sempre vai encontrar uma aresta positiva. Essa aresta positiva, ela sempre vai somar, vai fazer com que o valor da sua distância aumente e nunca diminua. Então, uma vez que eu sei que esse cara aqui é 0, ele já entrou na fila e já saiu. Uma vez que esse cara aqui é 2, ele acabou de sair da fila, né? O que eu estou querendo dizer assim, o algoritmo ele funciona perfeitamente porque uma vez que você entrou na fila e saiu, é como se você estivesse marcando o vértice de preto, né? E aí você não mexe mais na distância dele. Ali era o melhor que você podia fazer naquele momento. Porque qualquer outro caminho que você escolher, mesmo que ele dê uma volta assim, ó, essa aresta aqui, que eu chamei de X, provavelmente vai ser um peso positivo, 1. Então, você sempre vai estar aumentando o valor do caminho. Os caras que vão ficando para trás já era o melhor que você podia fazer. Mas vamos continuar aqui. Então, o vértice que eu estou trabalhando no momento é o vértice C. Ele tem 4 vizinhos, né? Ele tem o vizinho aqui para o A, para o B, para o D e para o E. Ele vai tentar fazer essas atualizações aí. Quando ele tenta fazer a atualização para o A, ó, veja bem, o A ele já tem distância 0. A distância do C no momento é 2. A aresta do C para o A também é 2. 2 mais 2 é 4. 0 é maior do que 4? Não. Quer dizer, porque o A ele já tem o seu melhor valor possível, que é 0. Então não tem nem o que testar. Ele testa porque está escrito no algoritmo. Ele só vai fazer esse teste se vai ser falso, pula para o próximo vizinho, que é o B. Aí perceba que no B já vai acontecer uma alteração. A distância que o B tem no momento é 4. A distância do C é 2. Ele está usando a aresta aqui CB, que é 1. Então, 2 mais 1, 3. 3 é melhor do que 4. Então, vou atualizar a distância aqui do B para 3. E vou atualizar aqui o predecessor dele para C, que vai dizer, eu cheguei no B através do C. Eu vou atualizar a senha dele aqui para 3 também. Certo? O algoritmo ele vai seguindo dessa forma. Você pega o cara que você tem no momento e vai testando se você consegue melhorar a distância dos seus vizinhos, né? Essa é a ideia do algoritmo de Dijkstra. O próximo vizinho é o vértice D. Ele vai com certeza atualizar, porque D está com infinito, né? Ó, o vértice C tem 2, com mais essa aresta 8, faz 10. Então, eu consigo chegar em D com a distância 10. A mesma coisa o vértice E. Quando eu for testar o vértice E, no momento ele tem infinito. Eu vou usar a aresta do C para o E para chegar lá em 12. Né? E aí eu tenho agora 3 caras na fila. Então, por que o algoritmo funciona? Porque toda a vida você sempre está pegando o menor. Eu peguei primeiro o A, que era o menor, depois peguei o C, que era o menor, e agora eu vou pegar o B. Né? Então, você sempre vai atualizando todos os caminhos a partir daquele cara que é o menor.
Essa é a ideia do algoritmo de Dijkstra. Então, pegando o B como sendo o menor cara da fila, vou olhar aqui seus vizinhos. Por vértice A, eu já sei que eu não vou conseguir atualizar. Por vértice C também, eu já sei que eu não vou conseguir atualizar. Consigo atualizar para o D, porque no B eu tenho 3, com mais 5 da aresta que faz 8, e no momento lá tem 10. Né? E eu consigo chegar lá em 8. E eu atualizo. É como se a cada momento você vai sempre atualizando a distância para aqueles caras que ainda não entraram na fila, ou que entraram e ainda não saíram. Né? Essa é a ideia aí do algoritmo. Então, o próximo cara a sair da fila é o vértice D. Ele vai atualizar a distância aí para o vértice E, para 10, né? Vai atualizar para o F, que ainda está infinito. Então, vai chegar lá em 16. Na verdade, com 8 mais 6, 14. Chega lá em 14. Depois vai tirar o E da fila, atualizar a distância do E para o F para 12. Depois o F sai da fila e acaba. Exatamente. Isso aí. Que dá aquela ideia de marcação de cinza e preto, né? Quando ele entra na fila, cinza. Quando ele sai da fila e olha todos os seus vizinhos, marcaria de preto, né? Como se fosse o busca larga. Essa é a ideia aí. Depois que o algoritmo termina, esse vetor, né, recapitulando, ele dá a distância do vértice raiz para todo mundo. Do A para o A é 0, do A para o B é 3, do A para o C é 2, do A para o D é 8, do A para o E é 10 e do A para o F é 12. E o que é que o vetor π, o que é que ele dá para a gente com a informação? Ele diz exatamente quem é o caminho que você tem que seguir para chegar nos outros vértices. Por exemplo, se eu quiser chegar no vértice D, como é que eu sei quem é o menor caminho? Você pode vir meio que voltando, né? Para mim chegar no D, eu tive que vir do B, né? Então, do D para o B. Para mim chegar no B, eu tive que vir para o C. Eu tive que vir pelo C, tá aqui o C. Para mim chegar no C, eu tive que vir do A. Então, perceba que aqui dá 2, com mais 1, 3, com mais 5, 8, que é justamente a distância que está aqui. Esse vetor π diz exatamente isso. E assim diz para todo mundo, né? Na verdade, ele monta meio que uma espécie de árvore, né? Árvore de menor caminho. Do A para o C é 2, do A para o B é 3, do A para o D é 8, para o E é 10 e para o F é 12. Esse aí é o menor caminho do A para todo mundo. Certo? E só lembrando que se você rodar o algoritmo começando do vértice D, com certeza esse vetor aqui vai ficar diferente, né? Porque você vai começar já botando um zero bem aqui no D. E o resto do algoritmo vai desenrolando. Professor, Oi? do A pro D é 8 mesmo? É a menor distância do A para o D. Se você vier por cima aqui é 9. Se você vier por aqui dá 2, com mais um 3. Se você vier por aqui dá 10. Se você vier aqui por cima dá 8. Então, o 8 é o melhor. Se você vier por aqui por baixo, dá 12, 14. Ah, sim, é porque eu não tinha Né? visto o caminho ali, eu tava vendo Se só você o... vier aqui por baixo, dá 12, 20, né? Então, o Uhum. melhor caminho do A para o D é esse mesmo. É 2, 3, É 8. que eu não tinha visto essas três arestas em conjunto, assim. Beleza. Mais alguma dúvida? Pergunta? Então, vamos fazer aquele velho treino, né?
Porque jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, né? Começar aqui do vértice 8, para tentar encontrar a distância mínima do 8 para todo mundo. Você já sabe como é o meu padrão, né? Meu padrão é esse, é exercício no final. Dá uma treinada aí de uns 10 minutos para mim tomar aquela velha água, né? Eu volto já. Do 8 para todo mundo. A distância mínima do 8 para todo mundo. Né? Lembrando que o algoritmo ele sempre faz isso. Você passa um vértice, por exemplo, o 8, e ele dá a distância mínima dele para todo mundo do grafo. Todo mundo alcançável, né? Só botar aqui, porque se tivesse um cara bem aqui, ó, não tinha como chegar neles, né? Se tivesse esses caras aqui, tivesse um pedaço do grafo aqui, não tinha como chegar nele. Então, os caras alcançáveis aí.
E então, todo mundo conseguiu? Então vamos mais uns 2 minutinhos aí, só para finalizar. 2. Vamos nós, né? Então, começando aí do vértice 8, ele é o primeiro a entrar na fila, é o primeiro a sair. Então, vou marcar aqui um traço aqui que ele já... Ixi. Dá certo. Já entrou na fila e já saiu da fila, né? Ele vai atualizar os seus vizinhos. Todo mundo aqui com distância infinita, então ele vai atualizar aqui para 2. Atualizar aqui para 6. E o vizinho 7 para 7. Né? Então, esses 3 vizinhos aí estão na fila. Utilizando o critério de menor, esse 2 aqui é o que sai da fila. Na ordem aí. Então, eu tenho 2 mais 7, 9. Aqui no vértice 3. Eu tenho 2 mais 8, 10 aqui no vértice 1. Eu tenho 2 mais 4 aqui no vértice 5, chegando aqui em 6. São esses caras aí que foram atualizados. O próximo a sair da fila, a gente tem um empate aqui entre o vértice 6 e o 5. E aí vai depender como é que você implementou o critério de desempate lá. Eu vou supor que a gente usou o critério de menor label aqui, certo? Então, vou tirar o 5 da fila. 6 mais 2, 8, então não atualizo aqui para o 6. 6 mais 14, 20, não atualizo aqui para o 3. 6 mais 10, 16, não atualizo também para o vértice 4. Então, o vértice 6 não gerou nenhum tipo de atualização. O vértice 6 vai ser o próximo a sair da fila. Então, 6 mais 2, 8, não atualizo nada. 6 mais 1, 7, lá também já tem 7, então também não atualizo nada. O vértice 7 é o próximo a sair da fila. Então, eu tenho aqui 7 mais 8, 15, aqui no vértice 0. Eu tenho 7 mais 11, 18, mas lá tem 10, no vértice 1 também não atualizo mais nada. Dentre os que estão na fila,
O que tem menor prioridade aqui é o 9, que é o vértice 3. Então, o vértice 3 sai da fila. 9. Oxi. Deu uma coisa errada aí. No 6, aqui era para estar 16. A gente pegou esse 6 aqui, mais 10 aqui, 16. Esqueci de atualizar esse cara. Então, aqui a gente está com esse vértice que tem peso 9, com mais esse 9 da aresta dá 18, então também não atualiza nada. Tinha esquecido esse 16 aqui. O que mais? Próximo a sair da fila é o que está com peso 10, né? Peso 10. Vértice 1. Então, peso 10 com mais 4 da aresta dá 14. Então, vamos atualizar esse cara aqui para 14. 10 com 11 também não atualiza. E esse cara sai da fila. E meio que agora finalizou, né? Porque esse 14 aqui sai da fila, que é o vértice 0. Não vai atualizar ninguém. Esse cara aqui não vai atualizar ninguém. Então, eu acho que é isso aí. É isso? Deu certo? Bateu aí? Então, acertei. Quando eu cheguei no 0, o que aconteceu? Chegou no 0, 0, 0. Quando é que é o 0? Nesse 0 aqui? O vértice 8 não é o primeiro? Você começa nele, né? Não estou entendendo a sua dúvida. Certo, você está no 7. Mas... porque na verdade o algoritmo só para quando você tira, quando a fila fica vazia. Essa fila aqui, né? Vamos voltar aqui para o exemplo. Quando a gente começa esse gráfico, o vértice 8 é o primeiro a entrar na fila. Então tem um cara lá dentro, certo? Ele começa com a distância 0. Distância dele para ele mesmo. Então ele é o primeiro a entrar na fila e o primeiro a sair. Essa marcação aqui do traço, eu estou marcando que saiu. Aí ele vai atualizar os vizinhos dele. Ó. Esse vizinho aqui, esse vizinho aqui e esse vizinho aqui. Esse cara aqui com 2, vou fazer assim, botar um X para dizer que ele já entrou e já saiu. Aqui ele só entrou na fila. Aqui ele só entrou na fila. Aqui ele só entrou na fila. Então aqui ele atualizou para 7 e aqui atualizou para 6. Então desses caras que estão com um traço, eu tenho que escolher o próximo cara a ser trabalhado. Então eu tenho essa opção. Ou vai ser o vértice 2, ou vai ser o 7, ou vai ser o 6. Vou escolher o 2 porque ele é o menor. Aí eu vou tentar... Certo? Então, uma vez que eu escolho o 2 sai da fila. Vou botar um X aqui, ó. Então, ele vai atualizar esse vizinho,
Vai atualizar esse vizinho, esse aqui para baixo. Ele também vai tentar atualizar esse vizinho de baixo, mas provavelmente não vai conseguir, certo? Quando eu venho aqui para o 3, eu pego a distância que ele tem no momento, que é 2, mais 7. Aqui tem infinito. Então, 9 é menor do que infinito. E eu vou fazer isso aqui para o 8 também, aqui do lado. Eu vou chegar aqui na distância 10. Usando essa aresta que tem o peso 4, eu vou chegar aqui no vértice 5 com a distância 6. Esse cara aqui entrou na fila, esse cara aqui entrou na fila, esse cara aqui entrou na fila. O que é que vai acontecer agora? Eu vou tirar o cara que tem a menor distância, que é eu vou já chegar no seu 7 lá. Esse cara 6 aqui de baixo, ó, vou tirar ele da fila. 6 mais 2 dá 8, mas aqui tem 6, então não atualiza nada. 6 mais 10, 16. Então, eu vou botar 16 aqui no 4. E não tenho mais ninguém para atualizar, certo? O menor cara ainda que está na fila é esse cara que tem um 6 aqui. Eu vou tirar ele. Ele vai tentar vir para cá, ó, 6 mais 1, 7. Mas lá também já tem 7. Não faço nada. Ele só sai da fila e não atualiza ninguém. Aí chegou no seu 7. No 7 que você tinha falado, certo? Vou tirar ele da fila. 7 mais 1 dá 8. Aqui tem 6. Não atualiza nada. 7 mais 7, que é esse 7 aqui, dá 14. Aqui tem 0. Não atualiza nada. 7 com mais 11 dá 18. Aqui tem 10. Não atualiza nada. E 7 com mais 8 dá 15. Aqui tem infinito. Então, coloco 15. E o algoritmo vai seguindo. Não é porque eu cheguei lá no 8, ainda tem uns caras na fila para entrar e sair. Deu para pegar? Esse cara aqui entrou na fila. Depois vai sair esse 9 aqui, esse 3. Não atualiza ninguém. Esse cara aqui já está lá. Esse cara sai, aqui fica 14, né? Você vai continuando até acabar a fila. A gente viu o DFS, que é a profundidade. O BFS, que é a largura. O que mais? Então, pronto. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, por hoje está finalizado. Terminar aqui a gravação.